Muito bem, hoje nós vamos reproduzir um programa excepcional. Programa 95, O Melhor é Viver, estudo do livro Memórias de um Suicida, apresentação de Silva Almeida, do Rio de Janeiro, transmissão da web rádio O Cristo Consolador. Eu quero lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fim lucrativo. Como você já sabe, o objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espírita para seu deleite, seus estudos, suas pesquisas. Aqui você vai encontrar aquilo que realmente atenda às suas necessidades. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e lembrando que nós estamos agora aproveitando a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador em São Paulo e fazendo essa programação e colocando à sua disposição. Muitíssimo obrigado mesmo por estar conosco e obrigado pela sua preferência, mas vamos ao programa 95, O Melhor é Viver. Olá, meus queridos. Vamos aqui dar boa tarde à nossa querida Arlene, né? Boa tarde, minha querida Arlene. Que bom que você está aqui conosco, né? Acho que nós estávamos com uma pequena falha no nosso microfone, mas vamos repetir então a nossa fala anterior, que estamos iniciando agora mais um programa pela nossa web rádio Cristo Consolador. Esse programa que é Viver é o Melhor, né? Programa que estuda o livro Memórias de um Suicida, que nos foi trazido pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo do escritor português suicida Camilo Castelo Branco, né? Então, estamos dando as nossas boas-vindas aqui aos amigos que estão conosco, nossa querida Arlene, não é? Boa tarde, Arlene, muito bom você estar aqui conosco. Sim, que Jesus nos ilumine, não é? E nos forneça, nos possibilite uma tarde maravilhosa de estudos. Nossa querida Ângela Coutinho também aqui. Oi, Ângela, querida, boa tarde. Que bom que você está conosco, não é? Muito bom. Maria Isabel, oi, Maria Isabel, tudo bom, minha querida? Boa tarde. Maria Eduarda, oi, Maria Eduarda, que bom que você está aqui, né? Muito bom ter vocês aqui conosco para mais esse estudo da Web Rádio Cristo Consolador. Bem, pessoal, como vocês sabem, a nossa web rádio é uma web rádio espírita, não é? E nós temos por hábito iniciar todas as nossas transmissões, todos os nossos programas com uma prece, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores dessa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então vamos aproveitar o momento para convidar a todos vocês que já estão aqui sintonizados conosco aqui da Cristo Consolador para elevarem o pensamento a Deus e fazerem conosco uma pequena prece de abertura dos nossos trabalhos dessa tarde. Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nessa tarde, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na condução deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que possamos realizar mais um programa pela web rádio Cristo Consolador, com muito amor, com muito carinho
com o desejo sincero de orientar e instruir a todos os nossos irmãozinhos encarnados e desencarnados. E assim, minhas queridas e meus queridos, em nome de Deus, de Jesus, de toda essa espiritualidade tão amiga, está no ar o programa O Melhor é Viver, pela nossa web rádio Cristo Consolador, né? Bom, meus queridos, como nós sempre fazemos, né? Vamos iniciar o nosso programa de hoje com a leitura de um poema do espírito Maria Dolores, né? Esse espírito que nos ditou maravilhosos livros, poemas lindíssimos pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E eu vou ler para vocês um poema desse livro aqui, Caminhos do Amor, né? Da Maria Dolores e do Chico Xavier. E antes eu vou dar boa tarde aqui para a Alessandra. Oi, Alessandra, minha querida. Boa tarde, tudo bem? Feliz quarta-feira para você também. Bom, e o poema que nós vamos ler hoje chama-se Oração pelos Benfeitores. Oração pelos Benfeitores, de Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier. Deus da imensa bondade, já sabemos, Senhor, que não falta a ninguém a luz de teu amor. Reconhecemos, entretanto, que não podemos trabalhar a sós, por isso te pedimos bondade e proteção. Para todos aqueles companheiros que se lembram de nós, que se nos fazem benfeitores, estendendo-nos braços protetores. Sem que nada peçamos, eles nos trazem vida e estímulo ao trabalho, cooperação, socorro, alimento e agasalho, para servir por onde vamos. Dá-nos, Senhor, mais força, a fim de agirmos tanto quanto possível por nós mesmos, no apoio aos semelhantes em todos os instantes, mas auxilia a quem nos auxilia, de modo a sermos úteis dia a dia. Deus da imensa bondade, abençoe e protege os nossos benfeitores por tudo que nos dão, que eles tenham de ti saúde, luz e flores, conservando-te a paz no coração. Graças a Deus, né? Muito lindo. Mais um poema de Maria Dolores aqui para abrir os nossos estudos dessa tarde. Vamos cumprimentar a nossa querida Ana Karina. Oi, Karina, minha querida, boa tarde. Que bom que você chegou para estar conosco, né? Muito bem. Bem, pessoal, nós vamos continuar o estudo do capítulo intitulado No Hospital Maria de Nazaré, né? Deixa-me ver aqui, é o capítulo 3, se eu não me engano, da primeira parte, né? Exatamente, capítulo 3, da primeira parte do nosso livro. O meu livro é um livro mais antigo, então ele é dividido em 3 partes. Estamos ainda na primeira parte, é o capítulo 3, No Hospital Maria de Nazaré. Nós vimos, né, ao longo dos nossos últimos estudos, que os nossos personagens foram recolhidos, depois de algum tempo, do Vale dos Suicidas, né, do Vale dos Suicidas, e levados para um local que eles inicialmente não sabiam onde era. Então eles só foram observando, era tudo muito branco e tudo mais, e eles foram observando ao longo do caminho, né, alguns letreiros. Quando eles chegaram a um determinado local, que era uma espécie de fortaleza muito grande, com um muro muito alto, eles entraram e lá foram vendo alguns cartazes, né, alguns títulos, né? Então eles viram um determinado local que tinha um cartaz assim: Departamento Hospitalar. Depois, à direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Depois eles pararam diante de uma construção onde eles viram escrito assim: Hospital Maria de Nazaré. E aí eles desceram e entraram nesse prédio, né? Nesse edifício. Foram separados em grupos de 10 e 10 e ficaram acomodados numa espécie de enfermaria. Receberam, né? Receberam um alimento, uma espécie de caldo, uma sopa reconfortante, não é? E aí eles estavam ali, né? Tinham acabado de receber a sopa, então, quando acontece o seguinte, né? Vamos lá. Ao terminarmos a refeição, eis que 2 varões hindus entraram em nosso compartimento,
apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se estes Carlos e Roberto de Canaleiras. Eram pai e filho, respectivamente, e quando encarnados haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Então, estamos lá, né? Eles foram para esse hospital, estavam numa enfermaria, divididos em grupos de 10, receberam um caldo, e depois que eles tinham tomado a refeição, apareceram duas pessoas que eles identificaram como sendo 2 médicos, e ficaram sabendo que eram, respectivamente, Carlos e Roberto de Canaleiras, pai e filho, né? Que haviam sido médicos espanhóis na última encarnação na Terra. E eles seriam responsáveis por eles ali naquela enfermaria, né? Mas ele diz que eles não conseguem perceber muito bem, né, essas pessoas, nem tudo o que estava ocorrendo, porque estavam muito enfraquecidos, muito débeis, né? E aí não tinha uma noção muito exata do que acontecia. Aí ele fala o seguinte, né? Parecia que a gente estava sonhando. Dizia que sonhávamos. E o que vimos narrando, né? O que ele está narrando para a gente, só podia ser por nós entrevisto como durante as oscilações do sonho. Ou seja, era meio que eles acordavam e dormiam, acordavam e dormiam, ficavam meio assim, naquele estado de sonolência, né? Muito cansado, muito fraco, o que é normal. Não obstante, os hindus, lembra que os enfermeiros tinham uma aparência assim de hindus, usavam turbante, aquelas túnicas, como se eles fossem indianos, né? E ele diz, não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, apuseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveas, tão brancas, né, que se diriam translúcidas. Acomodaram nossas almofadas, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados. Eles estavam muito frios, né, muito gelados. E aí esses enfermeiros hindus, muito solícitos, chegaram até eles, né, colocaram assim a mão na testa, arrumaram os travesseiros, acomodaram os cobertores. Eles estavam sendo muito bem tratados, com todo carinho, né? E aí eles arrumaram tudo isso e disseram que eles tinham que repousar, né? Obrigando-nos ao repouso. Cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Necessitais de repouso. Repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E se conosco assim procederam outros assistentes, certamente o mesmo fizeram em torno dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Então é justamente isso, né? O que aconteceu? Eles foram recolhidos do vale e levados para um hospital. Estavam lá, né, muito enfraquecidos em virtude do tempo que eles permaneceram no vale e, sobretudo, porque toda aquela carga energética que havia ainda dentro deles, né, porque eles se suicidaram em pleno vigor de saúde e tudo mais, essa carga energética, depois daquele período que eles permaneceram no vale, ela havia se escoado, havia drenado, por isso eles estavam enfraquecidos, né? E aí foram levados para o hospital, no hospital acomodados, né, nessas enfermarias, tomaram um caldo reconfortante e depois, então, eles se recolheram, né, para descansar. Viram esses 2 médicos, Carlos e Roberto de Canaleiras, que seriam responsáveis pela enfermaria onde eles estavam. Viram os enfermeiros hindus, que muito solícitos, né, acomodavam os travesseiros, puxavam a coberta,
e começaram a falar docemente com ele: precisam descansar, fique tranquilo, você está na casa de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E aquilo meio como se fosse uma voz suave ao ouvido deles, eles foram adormecendo para descansar, né? E acabaram ali agradecendo, graças a Deus, por terem sido recolhidos e estarem sendo tão bem tratados, né? Nossa querida Arlene está nos dizendo aqui: Casa de Maria, mãe de Jesus, muito lindo, né? Quanto carinho, com certeza, né? Com certeza, Maria de Nazaré, dando muito carinho aos nossos irmãos suicidas, que são grandes sofredores, né? Da espiritualidade. A Ângela está nos dizendo, essa fala dos hindus é como uma oração, um mantra de energias balsâmicas, sim. E eu diria também, Ângela, que era como se fosse assim, alguma coisa meio que anestesiante, hipnotizante, né? Para que eles fossem sendo, de uma certa forma, magnetizados e adormecendo. Era calmante. Entendo essa fala, de repente a entonação da voz, né? O som daquela voz suave e tudo mais, era como se fosse algo assim relaxante. Eu acho que como se a gente de noite colocasse aquela musiquinha baixinha, né? Algumas pessoas colocam ruído de chuva e tudo mais para relaxarem e dormirem. E eu penso que essa voz desses hindus, né? Nesse sentido, essas frases e tudo mais, tinha esse objetivo de ir acalmando e relaxando para que eles pudessem pegar no sono, né? Em tranquilidade. Bom, e aí ele continua a narrativa, né? Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas. E, de algum modo, senti que o raciocínio só me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias, né? Então, eles dormiram, né? Dormiram pesadamente. Ele pareceu que não sabe quanto tempo ele dormiu, né? Dormiu bastante, ele acordou e já o seu raciocínio, já sua mente estava mais clara, né? E aí ele conseguia, de uma certa forma, ter um melhor entendimento, né, do que estaria acontecendo, né, com ele. E aí ele diz: reconhecia-me, né? Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo, né? Que tantas exasperações acarretava. Vamos lembrar, né, gente? Eles estavam no vale, né? Com toda aquela sensação desagradável, aquele mau cheiro, aquelas roupas desagradáveis, aquele ambiente desconfortável e tudo mais, e de repente eles são levados para um hospital, tudo limpo, tudo branco, confortável, né? As pessoas os tratando com todo carinho, acalmando, dando uma comida limpa e saborosa e nutritiva para eles, falando de maneira suave para que eles dormissem. Era realmente uma mudança muito grande de onde eles estavam para onde eles estavam agora, né? Então ele diz, né, que estava assim meio que como se ele tivesse saído daquele pesadelo, daquele estado mórbido de pesadelo, né, que tanto desespero tinha causado para ele, né? Viviane. Oi, Vivi. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? E aí vamos continuar. Aí ele fala, né? Aquela situação mórbida, mas ele diz: mas ai de mim. Semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometer. Observa que ele já começa, aliás, já tinha começado antes, né? Quando estava lá no vale, naquele sofrimento todo. Ele começa a ter uma noção muito forte do mal que ele havia causado para ele mesmo ao cometer o suicídio, né? Então ele diz, né? Ai de mim, esse reconforto mental que ele estava sentindo, né? Aprofundava mais ainda, ao invés de diminuir, né? Aprofundava a angústia dele, pois fazia com que ele se desse conta do grande mal que ele havia cometido contra ele mesmo ao se suicidar,
né? Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento. Olha só, gente. Olha o sentimento que assalta o suicida, né? Desgosto, remorso, temor, desapontamento, coibir-me a apreciar devidamente a melhoria da situação. Ele, quer dizer, embora ele estivesse numa situação infinitamente melhor ali no hospital, mas o remorso que ele estava sentindo pelo que ele havia feito, o medo, né? Todo o desgosto, o desapontamento do que ele havia feito. Gente, existe coisa pior do que você ficar, do que você ter arrependimento? É horrível você fazer alguma coisa e depois se arrepender de ter feito, né? Imagina o tamanho do arrependimento que um suicida deve sentir, não é? Porque todas as outras coisas que a gente possa fazer, né? A gente pode tentar corrigir, né? A gente pode voltar atrás, ir lá e falar. E se de repente se a gente foi grosseiro com alguém, se a gente fez alguma coisa de errado, a gente volta atrás e conversa e pede desculpa e faz isso, faz aquilo. Ainda temos uma vida para reparar, né? Aquilo que a gente possa ter feito de errado, do qual estamos arrependidos agora. Mas e o suicida? O suicida. Como é que o suicida vai voltar atrás e se arrepender de ter se suicidado? Ele não pode mais corrigir. Ele já eliminou o seu corpo físico. Como ele pode pedir desculpa aos seus familiares? Como? Ele não pode mais voltar à vida naquela existência. Então, eu imagino o tamanho da dor e do arrependimento, do desgosto, do remorso, né? Que o suicida sente. Porque todas as outras situações que a gente possa errar na nossa vida, a gente pode dar um jeito, né? A gente pode tentar corrigir. Mas e o suicida? O que vai resolver para o suicida o remorso, o arrependimento? Ele não tem como voltar atrás. E o pior de tudo é isso, é uma coisa que não tem volta, né? Como a Arlene está nos dizendo aqui. É um arrependimento sem volta. Perdeu tempo, perdeu uma oportunidade valiosíssima da reencarnação. É uma pena muito grande, né? Uma pena muito grande. E eu imagino, né, assim, quer dizer, imaginar a gente até nem consegue muito bem, né? A gente pode até tentar, mas é difícil, né? Imaginar o tamanho do arrependimento de alguém que reconhece ter feito algo errado, que não pode fazer nada para reparar, né? Então ele diz que, embora ele estivesse naquela situação ali, o arrependimento, o desgosto, o temor, o desapontamento era tão grande que ele não conseguia aproveitar aquele ambiente novo e muito mais agradável no qual ele estava agora inserido, né? E incômoda, ele continua dizendo, e incômoda sensação de vergonha. Gente, que terrível você sentir vergonha, né? Incômoda sensação de vergonha. Chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo verdadeiro amor de Deus. Vocês observem que ele, né, que ele até se acha como alguém que não merece estar ali, pelo grande erro que ele cometeu, pelo grande crime que ele cometeu. Ele acha que ele nem merecia estar naquele lugar, né? Mas que ele só está ali por uma infinita bondade, misericórdia, né, de pessoas, né, que eram iluminadas pelo infinito amor de Deus. Que coisa, né? Que tristeza. A Lene está nos dizendo que nós podemos fazer uma ideia, mas nunca teremos a verdadeira noção desse sofrimento, né? Com certeza, querida. Com certeza, a gente até pode fazer uma ideia. Mas é difícil, né?
ter a verdadeira dimensão do arrependimento, do remorso, né? Da vergonha enorme do que fez, né? E da tristeza de pensar, né, que não posso fazer nada para remediar isso, né? Por exemplo, se você de repente numa discussão, se você é grosseiro com alguém, você pode voltar lá e se desculpar, né? Você pode até não aceitar, mas você pode se desculpar, né? Se você de repente estragou alguma coisa de alguém, esbarrou, quebrou alguma coisa, você pode comprar um novo, colocar no lugar, ou alguma coisa, né? Mas, gente, quando você se suicida, quando você destrói a sua vida, o seu corpo físico, e não pode mais voltar porque não tem mais corpo físico, você destruiu, como é que você vai se arrepender daquilo? E alguns espíritos às vezes relatam, né, que o suicida, até quando ele está no caminho do suicídio, por exemplo, alguém que se atira de uma grande altura, que na queda ele já se arrependeu. Na queda ele já se arrependeu, mas e aí? O que adianta? Né? Ou quando se joga em águas profundas, né, na tentativa de se afogar, que naquele desespero ele também já se arrepende. Mas e aí, gente, como é que vai fazer? Não tem mais retorno, não tem retorno. É muito triste isso, é muito triste essa situação. Eu acho que qualquer coisa que você não possa voltar atrás, né, para refazer, é muito complexo, né? Muito triste. A Arlene nos diz aqui, servos de Maria ajudavam-no com o infinito amor de Deus, com certeza, sim, servos de Maria, com certeza. E aí ele continua nos dizendo, né? Dúvidas amaríssimas, extremamente amargas, continuavam redemoinhando-me na mente. Ele estava cheio de dúvidas. Não era possível que eu tivesse morrido. Gente, ele não acredita que morreu, ele está vivo, né? Vivenciando todas aquelas situações, como é que ele vai acreditar que morreu? Lembrando que era uma pessoa que não tinha conhecimentos espíritas, uma pessoa que não era muito religiosa, com aquele pensamento, né, de todo materialista, que acredita que destruindo o corpo físico destrói a vida, vai virar um nada, vai virar pó, vai virar fumaça, né? E aí, de repente, ele destrói o seu corpo físico e continua vivo, né? Se encontra vivo como antes, com todos os seus conhecimentos, com toda a sua individualidade, com a sua personalidade, com a sua lucidez, né? E percebendo tudo que está acontecendo à sua volta. Então ele diz, não era possível que eu tivesse morrido. Não era possível que eu tivesse morrido. Né? Ele não acredita. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Olha a sensação dele. Ele não acredita ter morrido. Ele diz que o suicídio não deu certo. Ele continua vivo e bem vivo, né? Conforme ele está falando aqui, ele vê tudo, ele percebe tudo, ele está vivo, né? Arlene está nos dizendo aqui, aconteceu isso com uma prima, ao se jogar, pediu perdão à mãe, uma vez que era ateia. Imagina, que tristeza, não é? Que tristeza. E aí ele fala, né? Imagina a confusão, a confusão mental dele, né? Não é possível, o suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. O que se passava então? O que estava acontecendo? Né? O que tinha acontecido afinal com ele? Meus companheiros de enfermaria e, por certo, todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados. Então ele comenta que todo mundo, né, que veio com ele do vale parecia estar sentindo a mesma coisa que ele, né? Não entendendo, a vida não morreu com o suicídio, continua vivo e tudo mais, né?
Porque ele observava o rosto e estava todo mundo com uma cara de assustado. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, morri ou não morri? O suicídio não me matou? Como é que é isso? Né? Como é que é isso? E acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, outra coisa, gente, além de todas as angústias, né, arrependimento, né, medo, vergonha, desencanto, dúvidas, né, além de todos esses sentimentos, ele diz que, além de tudo, as dores físicas. As dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobos, né? De condenados. Então, o que acontece? É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Dos muitos enganos, né, que o suicida vivencia, um deles é achar que a dor que eu vou sentir é rapidinho, né? Por exemplo, vou dar um tiro no ouvido, só vou sentir a dor naquele momento, depois passou, acabou, morria, não vou ter mais nada, sumiu. Esse é um grande engano, né? Primeiro porque a morte não existe, nada vai fazer com que você morra e deixe de ser você mesmo. A gente sempre vai ser a mesma personalidade. Vamos sempre ter noção de quem somos. Não adianta, não existe como fugir da vida. Não existe. E aí, aquilo que a pessoa acreditava, né? Não, como ele fez aqui, né? O nosso personagem deu um tiro no ouvido. Então ele achava aquela dor, né? Vai ser rapidinho, acabou, acabou. Só que não. Só que não. Além de todo o sentimento de angústia, né, de arrependimento, mas ainda tinha dor. A dor não passava. A dor do momento do suicídio, da forma como ele se suicidou, não passava, né? Então ele tinha aquela dor horrível na cabeça pelo tiro que ele deu no ouvido, né? É muito terrível isso. Olha o que ele fala aqui. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando. Jerônimo é um outro companheiro dele que também foi retirado do vale, né? Lembra? E aí ele diz, eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando sob o imperativo do ferimento, feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Ele e o Jerônimo haviam se suicidado da mesma maneira, né? Com um tiro no ouvido. E aí ele diz que ele e o Jerônimo, de tempos em tempos, gemiam, né? Pela dor que eles estavam sentindo. Aí ele fala, Mário Sobral estorcia-se. Mário Sobral ficava se torcendo todo. O pescoço do Mário Sobral, né? Inchado, entumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois ele enforcara-se. Então, Mário Sobral se enforcou. E aí ele ficava se debatendo, né, o pescoço dele inchado, e ele com aquela maneira de querer tirar aquilo que estava asfixiando ele, que era a corda, né? Aquela sensação terrível o tempo inteiro, né? Aí ele fala, João da Azevedo, retendo na mente torturada o envenenamento do corpo, que lá se consumira sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica. E Belarmino, a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos.
Belarmino, né, ele fala que João de Azevedo ficava gemendo também, porque ele havia tomado veneno, né? Então eu ficava sentindo aquelas dores, aquele mal-estar todo do veneno, aquela situação o tempo inteiro. O Belarmino tinha cortado os pulsos. Então ele sentiu o que? Ele sentia dor, né? Sentia o braço dolorido, sentia aquela dor física o tempo todo, né? Os braços dele assim meio que ficando dormentes, aquela sensação desagradável, né? Porque ele havia cortado os pulsos. Então cada um deles, de acordo com o tipo, né, de ferimento que havia infligido a si mesmo, na busca do suicídio, na busca da morte, que não existe, né, estava sofrendo ininterruptamente as consequências daquele ato. Não paravam de sofrer. Então o outro sentia aquela dor terrível no ouvido, na cabeça, pelo tiro. O outro ficava tentando arrancar, né, a corda do pescoço, porque ele se enforcara, estava asfixiado, ele não conseguia respirar. O outro sentindo naturalmente as dores produzidas pelo envenenamento. O outro sentindo aquela dor nos braços e aquele mal-estar em virtude de ter cortado os pulsos. Todos eles. Aí eu fico imaginando que terrível, né? Que de repente é para aquele que colocou fogo nas roupas, né? Que horror, meu Deus. Ou aquele que se atirou na frente do trem, teve seu corpo todo despedaçado, né? Que coisa triste, né? Que coisa triste, né? A Ângela está nos dizendo aqui o seguinte, e o cansaço pelo desgaste que eles tiveram no Vale dos Suicidas e nas cavernas, onde eles não tinham sossego. Também, né, Ângela? O cansaço mental também, eu diria, né? E basicamente todo esse cansaço, essa fraqueza, é porque eles já não tinham mais o fluido vital que antes estava pujante dentro deles, havia se esgotado. Por isso que nós lembramos que até muitos deles desmaiavam lá no Vale dos Suicidas, porque já não tinham mais aquela energia para ficar vagando e tudo mais. O fluido vital já havia se escoado, por isso eles foram recolhidos, né? Arlene está nos dizendo aqui e o ferimento no perispírito. Ah, minha querida, com certeza, né? Com certeza. Nós sabemos que o suicida, ele, quando ele comete o ato do suicídio, né? Ele destrói não apenas o seu corpo físico, mas ele danifica terrivelmente o perispírito na região onde ele atingiu o corpo físico, né? Porque a gente sabe que o perispírito fica entre o espírito e o corpo físico, e o perispírito é o molde do nosso corpo físico. Então, por exemplo, alguém que deu um tiro na cabeça, como no caso do Camilo, né? Aquilo ali no seu corpo, no seu futuro corpo físico, vai trazer algum tipo de sequela, com certeza, né? Ou ele vai nascer com problemas mentais, problemas de audição e uma série de outras coisas, né? Assim como aquela pessoa que tomou veneno, né? Ela vai nascer de repente com grandes problemas na parte do seu aparelho digestivo, né? Dificuldade de comer, tudo que come vai passar mal, aquelas coisas todas, né? Então sempre tem consequências, sem dúvida. Porque você imagina um molde, né? O nosso perispírito é o molde do nosso futuro corpo físico. E se você danificou o molde, naquele local que você danificou, o seu futuro corpo físico vai ter problema. Então é exatamente isso, né? Exatamente isso. O que você faz ao seu corpo físico, voluntariamente, vai repercutir no seu próximo, no seu perispírito e, obviamente, no seu próximo corpo físico. Obviamente que se esse ferimento foi auto-infligido pelo suicídio, tá? Porque você pode ter espíritos que encarnados, de repente, têm sérias mutilações, sérios defeitos físicos, mas estão encarnados daquela maneira. E aí passam muito bem, né, pelaquela encarnação, com muita paciência, resignação e tudo mais. Quando eles desencarnam, eles se livram de toda aquela deformidade e se apresentam espiritualmente com o seu corpo perfeito, tá? É o contrário. Você na sua vida material tem um corpo cheio de problemas,
e vive tranquilamente daquela forma, com paciência e resignação, quando você desencarna, você automaticamente já purificou, né? Já reestruturou o seu corpo perispiritual e vai se apresentar no plano espiritual com um corpo perfeito. O mesmo não acontece com o suicida, né? Os suicidas tinham um corpo perfeito quando na matéria, e aí destruiu voluntariamente aquele corpo perfeito, naturalmente danificou o perispírito, e aí o seu perispírito, que é o molde do corpo físico, está danificado, e na próxima encarnação virá danificado seriamente naquela região, né, em que o suicídio atacou mais diretamente, ok? A Aline está nos dizendo, sem corpo, eles tinham as sensações das dores nos ferimentos. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque aquele momento estava gravado na sua mente espiritual, né? Então, todo aquele remorso, todo aquele arrependimento fazia com que eles lembrassem o tempo inteiro daquilo que havia acontecido, né? O momento do suicídio havia marcado violentamente os seus espíritos, não é? E assim como um disco quebrado, que vai repetindo a mesma coisa, a sua mente fazia com que eles lembrassem o tempo inteiro daquele momento do suicídio. Nós veremos mais adiante que os médicos do Hospital Maria de Nazaré teriam que usar de determinados recursos para fazer com que eles se desvencilhem dessa recordação, né? Porque aquilo ficou tão marcado, que é como se fosse, como eu falo, aqueles discos de vinil antigos, né? Quando dava um arranhão, ficava marcado, ficava repetindo sempre a mesma coisa. É exatamente assim, se nós podemos fazer esse tipo de analogia, né? Então, eles mesmos ficavam lembrando daquele momento, porque ficou muito marcado em seus perispíritos, né? Em seus corpos espirituais, ok? Então, vamos lá. Todavia, o reconforto era sensível. Óbvio, né? Que eles estavam muito melhor lá no hospital do que estavam no vale, né? Ele diz, apesar de tudo isso, o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um, reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando eles estavam no vale, além deles ficarem lembrando do próprio momento do suicídio, eles ainda viam os momentos do suicídio de todo mundo. Então, era aquela cena terrível de inúmeros suicídios, que era só o que se via no vale. Porque todos eles ficavam lembrando o tempo inteiro dos seus suicídios. E ao lembrar dos seus suicídios, projetavam aquelas imagens, e quem estava com eles no vale ficava vendo aquilo o tempo inteiro. Lembra que ele via passando as mulheres, né, que haviam colocado fogo na roupa, correndo para lá e para cá e gritando por socorro? Eles viam as pessoas se debatendo na água, se afogando. Eles viam as pessoas se estorcendo porque tinham tomado veneno, ou morrendo de dor porque tinham dado tiro na cabeça, isso e aquilo. E o sangue jorrando, toda aquela cena horrorosa. Ele diz que agora, pelo menos, eles não viam mais as cenas dos outros, o que era comum de ver no vale, né? Era comum de ver no vale. Eles sentiam as suas próprias dores e viam tudo dos outros, porque eles viam as projeções mentais de todos os outros. Então era uma cena constante de milhares de suicídios ocorrendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aí ele diz, né? Ele diz que no vale não tinha outra paisagem, que era só isso que eles viam. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existiam mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis formados de substâncias polidas como a porcelana.
naqueles reposteiros de rendilhados também azuis, nas trepadeiras brancas que subiam pelos balcões, intrometendo-se adentro do terraço, como espionando nossas caratonhas dramáticas de réprobos colhidos em flagrante. Então ele relata que mesmo com tudo isso, o ambiente era muito bonito, né? Era tudo muito branco, tinha enfeites, né, caixilhos azuis, eles viam trepadeiras brancas subindo pelo balcão, né, e entrando pela varanda da enfermaria e tudo mais. E aí ele fala de chofre, ou seja, de repente, a voz de um enfermo, nosso companheiro, quebrou o silêncio. Né? De repente alguém falou alguma coisa, quebrou o silêncio da meditação em que mergulháramos o pensamento. E aí essa voz falou assim, externando as próprias impressões, como se apenas para se falasse. Ou seja, estava todo mundo ali pensando, né, sobre o que tinha feito, o que estava acontecendo, onde é que eles estavam, toda aquela coisa, cada um lá com seus pensamentos na enfermaria, e de repente alguém, um dos enfermos, fala, né, fala em voz alta aquilo que estava indo no pensamento dele. Né? E ele diz, né, esse enfermo, cheguei à conclusão, disse pausada e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer, olha o que ele fala, cheguei à conclusão, disse pausada e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boa mente às peripécias que ainda sobrevêm. Ou seja, orar a Deus e se resignar com o que quer que esteja pela frente, o que quer que esteja vindo para eles a partir de agora. Né? Para nada, ele diz, para nada há valido, de nada valeu o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Exatamente. Ele diz então que de nada adiantou aquele desespero que os levou a cometer o suicídio, não valeu de nada a não ser para tornar eles ainda mais desgraçados. Né? Tanta revolta e insensatez. E nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Olha a conclusão que esse irmão chegou e que está falando com ele. Nós não temos nada mais a fazer a não ser orar a Deus, nos recomendar a Deus, pedir a Deus que nos ajude. Porque daquilo que nós fizemos, nós estávamos desesperados, né? E aí por isso quisemos nos matar. Mas nós só fizemos tornar as nossas dores muito piores. Olha o reconhecimento dele. É por isso que o nosso programa se chama O Melhor é Viver. Porque não importa a situação em que você esteja, não importa o problema que você esteja vivendo, o melhor é continuar vivendo. Porque você vai encontrar uma solução com toda certeza. Mas se você optar pela porta errônea, enganosa, traiçoeira do suicídio, você vai multiplicar inúmeras vezes os seus tormentos. E é justamente o que este suicida está dizendo aqui. Né? O melhor que temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boa mente, ou seja, de boa vontade, as peripécias, já tudo que aconteça com a gente da agora para frente. Para nada, ou seja, de nada valeu o desespero que nós tínhamos antes, né? O desespero não valeu de nada, a não ser para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais conseguimos a não ser tornar pior ainda as nossas desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos. Aí ele diz, como nós estávamos errados. Como nós erramos ao escolher o suicídio como caminho para as nossas vidas, como solução para as nossas dores e nossos tormentos e as nossas desgraças. É inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que independe da nossa vontade. Olha o reconhecimento dele.
ele, diante do que ele encontrou após o suicídio, ele se dá conta de que nós estamos todos subordinados a uma lei maior, a uma direção maior, que tudo controla, e que nós não podemos absolutamente querer burlar essa lei, querer enganar a Deus, pensando que destruindo o corpo físico, nós iremos escapar da prisão, vamos dizer assim, escapar da reparação que nós precisamos ter com relação a tudo de errado que fizemos no passado. Por que é que nós sofremos, gente? Por que é que nós passamos por dificuldades nessa existência que nós estamos agora encarnados? Por que é que de repente a gente não é feliz no relacionamento? Por que é que a gente de repente contrai uma doença? Por que é que nós temos dificuldades financeiras? Por que é que nós temos problemas? Por que é que nós somos visitados pela dor? Porque Deus é injusto conosco? Porque Deus não nos ama? Ou porque nós estamos simplesmente colhendo os frutos daquilo que plantamos lá atrás em outra existência, ou até mesmo nessa própria existência? Gente, ninguém é inocente. A dor não erra de endereço. Deus é bom, Deus é justo, misericordioso. Então, tudo que nós vivenciamos é simplesmente resultado do que nós mesmos preparamos para nós. Né? É como preparar a cama. Preparar a cama, agora deita. Plantou isso, agora colhe. Não é? Então, nenhum de nós pode reclamar se de repente, eu não consigo nunca encontrar uma pessoa certa com quem eu possa dividir minha vida, eu queria tanto ter uma família, ter isso e aquilo. Por que será que você hoje não consegue? Não será porque numa vida anterior você teve tudo isso e desprezou? E não valorizou? Não é? Por que será que você renasceu com determinada deficiência física? Será que você numa vida anterior não foi também um suicida? Por que de repente você tem um filho que só lhe dá problema? Será que você numa vida anterior não desvirtuou aquele espírito e o fez ser uma pessoa fora da lei? Ou será que você numa vida anterior também não foi um filho problema e hoje vivencia a experiência de ter um filho problema? Né? Exatamente. A gente está dizendo, Camilo estava vivenciando tanto os fatos que já tinha dúvida se tinha realmente morrido. Exatamente, claro, né? Ele estava ali naquela... Tudo era tão real para ele, Arlene, tudo que estava acontecendo era tão real que ele falou, não é possível que eu morri. Por quê? Porque ele não tinha noção da vida espiritual. Ele não sabia, como a grande maioria das pessoas não sabem, que a verdadeira vida é a vida do espírito, que é a vida imortal, não é? Que na espiritualidade é que nós vivemos, nós somos espíritos. Nós somos espíritos e a nossa pátria é a pátria espiritual. Nós estamos momentaneamente aqui na matéria, vivendo uma experiência na carne, não é? Mas as pessoas acham que é o contrário, né? Que a vida é aqui, a verdadeira vida é aqui. E quando eu destruo isso aqui, eu vou para o nada. Não é, né? Então é muito, né? É muito complexo isso, né? É muito complexo. E aí ele fala, né? Aquela situação. E nada mais obtivemos, ele fala, né? Aquele irmão que está falando lá, pensando em voz alta, vamos dizer assim. Tanta revolta, insensatez e nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Exatamente.
Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos. É inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que independe da nossa vontade. Claro, é a vontade de Deus. Isso é muito significativo, né? Aí ele fala, não é o Camilo, né, que está falando, é a pessoa que começou a falar em voz alta dentro da enfermaria, né? Não sei bem se morri, mas sinceramente creio que não, né? Então, aquela pessoa, estava todo mundo lá dentro da enfermaria pensando lá com seus botões, né? E de repente alguém começa a falar alto. E é justamente esse irmão aqui que está falando alto. E aí ele fala. E aí no final ele diz, eu não sei nem se eu morri, mas sinceramente eu creio que não. Né? E aí é justamente aquela situação, né? Eles não acreditam que morreram, eles não conseguem. Imagina você passar a vida inteira acreditando no nada, né? Você é materialista, acha que não existe mais nada depois da vida, que você é só matéria. E aí você acha, não, se eu tô com um problema, se eu me matar, resolve o meu problema. Só que a pessoa destrói o corpo físico, mas se vê viva como antes. Imagina um nó na cabeça, né? Não sei se morri, se não morri, suicídio deu certo, não deu certo. E aí, como é que é? Não é? Então é bastante complexo. E ele diz, né, continua falando, a senhora minha mãe era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos com estranha convicção, quando os reunia ao pé da lareira a fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem uma alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo. E que dessa alma daríamos contas um dia ao Criador e Pai. Nunca mais desde então obtive ciência de mais alto valor. Considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família superiores às que mais tarde aprendi na universidade. Infelizmente, para mim, sorri a sabedoria materna, embrenhando-me pelos desvios das paixões mundanas. Ou seja, a mãe dele estava certa. A mãe dele, quando conversava com os filhos assim ao pé da lareira durante a noite, estava absolutamente certa, e ele reconhece agora, né? A mãe dele estava certa. Os conhecimentos que ela transmitiu a ele foram muito mais importantes do que os que ele recebeu depois na universidade, né? Mas ele diz, né, infelizmente para mim, né, eu ri da sabedoria da minha mãe e embrenhei-me pelos desvios das paixões mundanas do mundo material. Contudo, ó minha mãe, eu aceitava a possibilidade da criança formosa que tentaste infundir em minha alma rebelde. Não fui propriamente ateu, né? E ele disse que efetivamente ele não foi um ateu, essa pessoa, né? Embora ele não aceitasse muito bem o que a mãe estava falando, né? Mas alguma coisa ficou na mente dele, tanto que ele está lembrando agora, né? Está lembrando agora o que a mãe falou para ele, né? Então ele diz, eu não fui propriamente um rebelde, um ateu, né? Não fui propriamente um ateu, né? Hoje, passados tantos anos, depois de tantos sofrimentos, colocado em situações que escapam à minha análise, eu me convenço de que a senhora, minha mãe, estava com a razão. Olha só, a mãe dele estava com a razão. Pena que foi muito depois, né? Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamo-nos da ingestão de um corrosivo, tais sejam as circunstâncias em que tenhamos usado. Mas não se escapa de uma forca como a que me destinei, né? E se estou aqui, e se sofri tudo quanto sofri sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque eu sou imortal. Olha
olha o entendimento dele, né? Ele diz que a pessoa pode ter escapado de um tiro, né, de um veneno, mas da forca não dá para escapar. E ele havia se suicidado pela forca, né? Então ele diz que a partir do momento em que ele se enforcou e continua vivo é porque ele é imortal, né? E se sou imortal é que possuo uma alma, com efeito, porque quanto ao corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. E se possuo uma alma dotada da virtude da imortabilidade, é que ela veio de Deus, que é sempre eterno. Ó, minha mãe, tu dizias a verdade. Ó, meu Deus, tu existes. E eu a renegar-te sempre com meus atos, minhas paixões, meu descaso, as tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios. Agora, eis que é soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criaste, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-me. Quando o que determinaste ao criar a minha alma era que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor Deus. Lágrimas abundantes misturaram-se a estertores de asfixia, mas apesar de saberem a intensa amargura, já não traziam o macabro característico das convulsões que no vale as lágrimas provocam. Fora Mário Sobral que falara. Gente, que coisa, né? Esse depoimento do Mário Sobral. Depoimento do Mário Sobral com relação à sua conscientização de que ele era um espírito imortal, né? O espírito imortal. Lindo depoimento dele. E lindo depoimento dele ao pedir perdão a Deus, né? E dizer que ele tinha que dar conta a Deus daquele corpo que Deus havia conferido a ele, para que ele trabalhasse e retornasse ao Pai, né? Lindo, realmente muito lindo esse depoimento do Mário Sobral. Uma total e completa e absoluta conscientização da situação dele, né? Como espírito imortal, e do fato de que a morte não existe, que o suicídio só havia piorado toda a sua vida. Muito lindo esse depoimento, né? A Arlene está aqui nos dizendo, pena que não assimilou os ensinamentos da mãe. Pois é, mas ele diz agora no final, ele reconhece, né, Arlene, que a mãe estava com toda a razão, que ela estava certa, né? Que a mãe estava certa, efetivamente, né? Nosso querido Giuseppe está aqui. Boa noite, Giuseppe. Boa tarde, Giuseppe. Que bom que você está aqui, meu amigo. Mas então, meus queridos, nós terminamos, né, mais esse estudo de hoje. Muitas coisas para refletirmos, né, para pensarmos, e esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa tarde de estudos e que estejam conosco aqui na próxima quarta-feira para mais um programa O Melhor a Viver, estudo do livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira. Então, meus queridos, uma boa tarde para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, gente. Fique bem.